A gente tem mensagem aqui no chat falando pra não falar de Copa do Brasil. Ai, É. imagino que alvinegro praiano aí reclamando, Não é não? alvinegro baiano, não. Quem tá É reclamando? alvinegro também. Alvinegro? É. Botafoguense? Não. Corintiano? Aham. Que isso? Que isso, gente? Gente, desculpa, o corintiano que tá com medo desse jogo, Ô, louco, você vai ele é falar maluco. isso? Reclamar de um Corinthians e Palmeiras agora, nesse exato momento, é completamente maluco. Tudo que o Corinthians precisa é de um derby. É histórico que toda vez Pra que o aumentar a Corinthians confiança? que toda vez que o Corinthians tá em uma fase e o Corinthians ganha do Palmeiras, as coisas melhoram. Mas me fala sobre o Dorival. Então, já pode trocar aí, ô Julião, pro slide do Corinthians. É a grande prova do Dorival. É o grande dia dele. Porque, assim, o trabalho do Dorival nesse começo de esses 11 primeiros jogos dele é um trabalho porco. É um trabalho pior do que ele fez na seleção brasileira. Tudo bem, aquele papinho Você falou que é um trabalho nível Antônio Oliveira no Corinthians. nível Antônio Oliveira que inclusive foi demitido com com 4 20 dias, 3 jogos. 3 dias. jogos, 20 dias. Que aquele cara ser treinador Só de futebol rapidinho também aqui, é uma ofensa pra mim. Rapidinho. O Sport não tá seguindo a cartilha, né, do rebaixamento. Ele tá inventando uma nova. Eu acho que o Sport nem precisa jogar mais. Eu fosse o Sport, dava férias, jogava com a base até acabar o ano. Reformula o elenco e se prepara pra Série B. Acabou. do ano que Não, vem. já tá na Série B. Então, se prepara pra Série B do ano que vem. Já Já. se prepara. Tá. Mas enfim. Mas o Dorival, ele tem um início de trabalho assim que é horroroso. É horroroso. O Dorival, ele sempre foi um treinador que sabia fazer o feijão com arroz. O básico ele sabe fazer. Parece que o Dorival ele foi contratado pra um restaurante bom Uhum. e ele foi demitido, porque ele não sabe cozinhar além de arroz e feijão. E ele acha que ele sabe fazer outra coisa. Então ele chega no Corinthians querendo fazer um omelete, querendo fazer um monte de coisa. Dorival, você não é esse cara. Você não é não o é. Gata, O Corinthians, você não é o o Corinthians demitiu o Ramon porque o Ramon não evoluiu o trabalho. O Corinthians não ia mais pra frente. O Corinthians era um time que sempre tomou muito gol, mas sempre fazia gol. E aí, quando o Ramon perde o garro por lesão, o Corinthians para de fazer gol, mas continua tomando gol. Então, ou seja, o Corinthians precisava evoluir. O Corinthians tinha uma base ali, o Corinthians precisava evoluir. O segundo jogo do Dorival é contra o Internacional. Ele faz o básico, ele faz o feijão com arroz, sem garro. O Corinthians faz 4-2 no Inter. É o melhor jogo do Corinthians da temporada. Tranquilamente. Jogou muito. Ele nunca mais repetiu o que ele fez contra o Inter. Ele nunca mais. Ele já inventou zagueiro de lateral, ele já inventou volante de meia, centroavante de ponta, volante de ponta. Ele tá virando o Fernando Diniz, que inventa qualquer coisa, só que sem o refino do Fernando Diniz. Refino? Que pelo menos você assiste o futebol de toque de bola. O Corinthians troca 3 passos pra trás. Refino. O Maicon, ele vive tocando a bola pra trás. Contra o Vitória, no último jogo, que são as imagens que vocês estão vendo, ele começou o jogo com o Maicon jogando mais pra frente, jogando mais perto dos atacantes. O Maicon foram 20 minutos, os melhores 20 minutos do Maicon nesse ano. Tocando bola pra frente, arrumando ali, criando jogada e tal. Aí o Ranieri sente, jogando com 3 volantes contra o Vitória. O Ranieri sente que é um volante. Aí você pensa, pô, ele vai botar agora um meia pra ir pra cima. Ele tem Coronado e Garro no banco, ele vai botar um meia. Ele bota outro volante, com outra característica. E esse volante, ele escala como ponta. E volta o Maicon como volante, que não sabe fazer nada como volante. E morre o Corinthians. Então, ou seja, a cada substituição do Dorival, o time do Corinthians piora. O Corinthians hoje é um time muito pior do que era com o Ramon. Muito pior. Você era a favor da demissão do Ramon? Eu era porque eu queria evoluir. Eu queria que o meu time evoluísse, fosse pra cima. É que eu tava O conversando Corinthians tem uma folha salarial muito alta pra se contentar com o meio de tabela. É que eu tava conversando com um grande amigo nosso que era contra a demissão do Ramon. Dividiu bastante torcida. É complicado você demitir um treinador que acabou de ser campeão. Então. Esse era o meu ponto. Tem esse ponto. Sem clubismo. Não, eu concordo, eu concordo. É muito difícil você demitir um treinador que era... Mas é que eu não acho que o Corinthians jogava mal de um jeito que era pra demitir o cara. Mas tipo assim, ó, começou o ano. Vamos voltar um pouquinho. Uhum. O Corinthians se salvou do rebaixamento. Jogando um futebol maravilhoso. Jogando futebol ótimo. Fez a maior sequência aí de vitórias do Corinthians na história dos pontos corridos, tudo mais. Maravilha, jogando bem pra caramba. Aí começou o ano, o Corinthians, amassando no Paulista. Perdeu um jogo no Paulista. Perdeu um jogo. Então, Matheus. E foi um clássico. Mas aí é analisar resultado e não analisar desempenho. O Corinthians ganhava jogos no Paulista sempre no sofrimento. Mas o que importa sempre é ser ganhando de campeão. 1-0. O futebol vale ser campeão. Não, é lógico, o Paulista aí é maravilhoso. Eu sou grato ao Ramon. O Ramon tá na história do Corinthians. Eu espero que o Milhão um dia volte. Maravilhoso. A gente foi campeão paulista. Mas o Corinthians não rendia bem. E a gente chegou num momento que, tipo assim, não dá mais pra analisar resultado. Ano passado a gente só queria resultado. Mas você não acha que tem que fazer essa crítica quando o time tá jogando mal e não tem resultado? Não. Porque, sinceramente, eu como torcedor, Mas se o time tá na zona do rebaixamento, a gente não quer saber de rendimento, a gente quer resultado. Sim. E o Corinthians teve resultado. E teve rendimento. E teve rendimento. Portanto. Teve rendimento. E esse ano não começou, não teve. Mas aí você vai demitir o cara. Não teve, mas porque precisava evoluir. Aí, mas peraí, mas quem que você tem no mercado? Você tem o Dorival, que acabou de ser, no Brasil, 2
Foi campeão no Flamengo, campeão no... Certo, no São foi Paulo. mal na seleção, tudo bem. E você tem Tite. Você tem 2 treinadores muito melhores que o Dorival no mercado livre. Mas esses são muito melhores que o Dorival, que o Ramon. Oi? O Tite e o Ramon são muito... Então, mas e os outros que estavam disponíveis? Não eram opções? Não tô de brincadeira, não tô de brincadeira. Renato Gaúcho. Não acho que o Renato Gaúcho é muito melhor que o Ramon. Mas não era uma opção viável pro Corinthians hoje? Não, é manter o mesmo. É a mesma coisa você demitir e manter o mesmo. Mas e o Dorival? O Dorival era muito melhor que o Ramon. Tá, mas só que o Dorival tá se provando não ser. O Dorival tinha vindo aí, como você falou, de 2 trabalhos bons. Mas e antes? Quanto tempo o Dorival não fazia um bom trabalho no Brasil? Mas ele fazia um trabalho tão horroroso assim? Mas vamos falar a verdade? Antes do Flamengo, o Dorival tava onde? No Ceará. Mal. Mas tava bem. Tava bem no Ceará. Tava bem no Ceará. Por isso que o Flamengo contratou. O Flamengo não contratou um cara que tava mal. Mas não, antes? Mas beleza. Mas que credencial ele tinha, assim, de... Mas e o Ramon? Ele foi bem onde? Ele foi bem no River Plate em 97 e foi bem no Corinthians ali agora. Então, tipo assim, a gente tem que analisar isso. Então, o Dorival no papel, é muito melhor que o Ramon. Sim. Ele fazia o time beleza, melhor. Isso eu concordo. Então, a gente tava com um elenco... O Corinthians tem um elenco só que a gente milionário. Não pode pelo nome. Não, exato. A gente tá indo pelo trabalho. E os trabalhos do Dorival foram muito melhores que o do Ramon, nos últimos. Mas não importa os últimos trabalhos do Ramon. Importa o trabalho que ele tava fazendo no Corinthians. E tava mal. O trabalho do Ramon hoje... Mas quando o Corinthians perde pro Fluminense em casa. Valeu? Quando o Corinthians perde pro Huracan em casa. O Corinthians eliminado numa Libertadores precocemente, tomando 3-0 do Barcelona de Guayaquil. O Corinthians toma um vareio de bola do Huracan em casa. O Corinthians perde pro Fluminense em casa. Mas aí é uma coisa que a gente já conversou. E aí você vai na coletiva e ele fala que não vai mudar. Se você for... Com todo respeito ao Corinthians. Todo respeito ao Corinthians. Mas se você for demitir todo o técnico do Corinthians que vai mal em competição sul-americana... não é brincadeira, não tô zoando. Não, mas é que não é uma coisa do técnico. Se você for demitir todo o técnico do Corinthians que vai mal em competição sul-americana... Mas não é só isso, né? Só o Tite pode treinar o Corinthians. Mas o Tite também foi mal no Corinthians. Mas só ele foi vitorioso em competição sul-americana. Mas não é uma análise só disso. O Ramon não é só demitido porque ele perdeu pro Barcelona de Guayaquil. É todo um todo. O Corinthians esse ano não jogou nem 5% do que terminou no passado jogando. E é o mesmo time. O Corinthians começa o Paulista com o mesmo time. O Garro começa a se machucar depois. Mas é o mesmo time. Ele poupou no Paulista uns 8, 9 jogos. E aí, pra jogar na Libertadores, ele não conseguia jogar. Ele mudava o time, ele fazia escalações erradas. O Corinthians jogava mal no primeiro tempo, tomava um gol, ele enchia o time de atacante. O segundo tempo, o Corinthians chegou a estar 5 atacantes em campo com um volante. Contra o Barcelona de Guayaquil. Então, tipo assim, são substituições malucas. E a gente fala assim, mano, que isso? A gente não tem um time, o Corinthians não tem um time ali no papel, ali, Carrilho, DPI, o Roberto, Garro. O Corinthians não tem um time pra ficar se contentar ali com a 10ª posição no Brasileiro. Não, isso é verdade. O Corinthians tem que brigar pra Libertadores. Tem que brigar por G6. Tem que brigar G5. E com o Ramon, o Corinthians não ia brigar por isso. Então ele queria uma evolução. O Dorival era essa evolução. E o Dorival não tá sendo. Então agora o Dorival vai ter aí, tem mais uma rodada contra o Grêmio, ele vai ter um mês pra se preparar pra jogar contra o Palmeiras. E é a melhor prova dele. Não, o Corinthians tem que passar do Palmeiras. O Corinthians não tem que jogar bola contra o Palmeiras. O Corinthians não tem que... eu não quero que o Corinthians do Dorival tenha um rendimento alto contra o Palmeiras. O Corinthians tem que passar do Palmeiras. Porque, historicamente, nesse clube, se o Corinthians ganha do Palmeiras, passa do Palmeiras... melhora. Tudo muda. O Corinthians salvou ano passado ganhando do Palmeiras. E jogando um jogo ridículo. Se a gente for falar do jogo do Palmeiras, o Palmeiras massacrou o Corinthians e perdeu 2-0. E o Corinthians melhora depois daquilo. Então, é a melhor prova do Dorival. É isso. É o jogo contra o Palmeiras. Pra salvar o ano do Corinthians. Pra salvar o ano do Corinthians. É isso. E pra salvar o ano do Dorival. Pra salvar o ano do Corinthians, salvar o ano do Dorival. É ganhar do Palmeiras. É a maior prova dele. Dia 30 de julho e 8 de agosto são 2 provas do Enem do Dorival. Você tem que passar, filho. Você tem que passar do Palmeiras. Não importa como. Você tem que passar.